Esse é o problema com a igreja hoje. Precisamos de um revivamento. Não precisamos de um novo seminário, não precisamos de novos pregadores, não precisamos de novos edifícios para igrejas. Precisamos de um reavivamento do que temos. É isso que é. Amém. Muito bem. Não estou dando amém para mim mesmo, mas amém significa assim seja, e eu creio de todo o meu coração. Isso é o que o mundo precisa hoje. É uma religião à moda antiga, enviada de Deus, clara como o céu azul, que mata o pecado, o velho reavivamento de São Paulo e o Espírito Santo da Bíblia de volta à igreja novamente. Isso pode ser muito forte para um batista, mas é correto, verdade. Eu sou um batista pentecostal. Eu tenho o Espírito Santo desde que era um batista. Muito bem, observe. Que limpa, põe de lado, torna uma pessoa diferente, uma nova criatura em Cristo Jesus. Muito bem. Aqui está o que precisamos. Então ele duvidou que fosse assim. Mas Deus vai confirmar sua palavra. Não se preocupe. Destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. Disse João, veja. Então, em tudo isso, o que aconteceu? Deus estava seguro de que iria acontecer, porque estava no tempo, na hora. Suas palavras, cada engrenagem deve se encaixar no mesmo lugar. Quando essas rodas proféticas começam a rodar juntas, isso tem que acontecer. E chegará um tempo em que haverá, agora mesmo, no futuro próximo, quando um grande julgamento estará sobre essas nações que se esquecem de Deus. Quando você suporta o que tenho visto nos últimos dias e vê ao redor deste país sob o nome de religião e vivendo da maneira que as pessoas vivem, não é de se admirar que as coisas comunistas aparecem e as coisas do jeito que estão. Espaço em branco na fita. Que a Bíblia ensina. Muito bem, estamos negligenciando, nos comprometendo, mas Deus terá um remanescente de pessoas, uma igreja lavada pelo sangue, sem mancha ou ruga. Amém. Eu creio com todo o meu coração. Observem, então Deus iria fazer acontecer, e ele disse: por causa disso, Gabriel, o anjo, disse: porque você duvidou da minha palavra? Eu sou Gabriel. Espaço em branco na fita. Está na presença de Deus. Espaço em branco na fita. Você duvidou da palavra. Você ficará mudo até o dia em que o bebê nascer. Aleluia. Eu creio em Deus. Deus envia a linha. Espaço em branco na fita. Vê. Deus é determinado. Quando Ele fala, Ele é soberano. Ele não pode mentir. Deus, chegou a hora de algo. Muitas vezes eu vou a um lugar e as pessoas dizem: oh, eu não creio nisso. Eu acho que é hipnotismo. Não faz nenhuma diferença o que Deus pode mostrar o seu poder, sua mão, estendendo a mão de seu Filho Cristo Jesus para curar os enfermos e trazer os 9 dons espirituais de volta à igreja. Preparar uma igreja para ser arrebatada em algumas dessas horas. Por que agora duvidas de mim? Você ficará mudo, mas a coisa vai, ou algo assim. Ele foi para casa para sua esposa e ela concebeu. Não há nada, não importa quão impossível pareça, vai acontecer isso mesmo. E ela concebeu e se escondeu por 6 meses. 6 meses depois, coisas estão acontecendo ao redor de Belém e da Judeia e ao redor da Palestina agora. Observe o que está acontecendo de novo agora também. Eis o Cordeiro de Deus, preparem-se, acordem, coloquem sua consciência de volta aqui. Tragam sua alma aqui com Deus. Afastem-se dessa existência ligada aos sentidos, pensando em como você se parece. Isso é para outro dia. Levantem suas cabeças. A redenção está se aproximando. Preparem-se. Sinais e maravilhas aparecendo. Críticos infiéis tornando-se cada vez piores. Temos que aguentá-los.
Mas não estamos olhando para eles, estamos olhando para Deus. Este Gabriel desceu do céu. Vamos fazer apenas um pequeno drama aqui. Imagino que seria segunda-feira, dia de lavação ou algo assim da cidade de Nazaré. Uma pequena mulher chamada Maria, e ela começa a se dirigir à bomba, você sabe, à moda antiga. Eles tinham grandes potes com alças, colocou a água sobre seu ombro e sua cabeça. Eu posso vê-la, vindo da fonte ou da bomba ali perto do poço agora, colocando água em seu ombro, sua cabeça e caminhando, uma pequena virgem, com todos os aristocratas, todas as pessoas elegantemente vestidas do país, os educados. Deus desceu em Nazaré, a pior cidade do mundo, para escolher a mulher que ele encontrou, que era virtuosa, para trazer seu filho à terra. Oh, que coisa! Uma pequena virgem, ela está caminhando para casa, levando a água, perseguida e ridicularizada, provavelmente pela maneira como vivia. Então, seria algo como é agora. Ela não saía e fazia um tumulto com o resto da multidão. Ela era uma fanática, mas ela sabia onde ela estava posicionada com Deus. Caminhando com sua cabeça baixa, de repente eu posso notar uma grande luz girando ao seu redor. Ela olhou. Parado naquela luz estava o grande anjo Gabriel. Isso emocionou a pequena virgem. Isso te emocionaria. Isso me emociona. Isso aconteceu quando ele esteve aqui, o anjo. O que quer que ele fosse, posso ouvi-lo dizer: Salve, Maria! Bendita és tu entre as mulheres. E a pequena virgem parou e se assustou com a saudação do anjo. E ela olhou para ele, e ele disse que foi enviado da presença de Deus. Falou-lhe sobre sua prima Isabel. Isabel era prima de Maria em primeiro grau. E então falou sobre isso e disse que ela traria um filho sem conhecer homem algum. Olhem, oh, que coisa! E eu simplesmente me sinto bem. Observe, justo quando aqueles clérigos endurecidos, Zacarias não acreditou na mensagem do anjo. Muitas vezes há muitos clérigos hoje, irmãos, que também não creem. Espaço em branco na fita. Poder da ressurreição, tentando ressuscitar uma igreja agora, trazendo-a de volta para Deus novamente. Mas o evangelho social, negando o sangue, negando o poder, negando o Espírito Santo e tudo. Mas, graças a Deus, há alguns que creem nele. Observem, mas essa pequena mulher, Zacarias lá atrás, ele tinha muitas escrituras consigo para crer que milagres da mesma ordem havia acontecido. Mas Maria nunca havia nascido um bebê assim. Mas observem, em vez de se preocupar com o anjo, como Zacarias fez, ela disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim de acordo com a tua palavra. Oh, eu amo isso. Aí está. Tome-o em sua palavra. Não tente imaginar como será. Apenas tome-o em sua palavra. E observe. Assim que ela recebeu a sua palavra e ouviu a sua palavra de que ela teria o bebê, ela não esperou até testar positivo. Ela não esperou até sentir a vida. Ela começou a testemunhar sobre isso. Deus, dê-nos mais Marias aqui em Cleveland, que tomem a Deus em sua palavra e testifiquem sobre isso antes que algo aconteça, assim como a palavra de Deus diz. Amém. Agora, talvez eu esteja ensurdecendo vocês aí. Essa coisa tem uma voz horrível. Olha, eu não pretendo gritar com vocês, mas às vezes eu começo a falar quando você sente a resposta do Espírito Santo voltando, sabendo que ele está ancorado em alguma parte. É difícil ficar quieto. Muito bem. Observem. Ela o tomou em sua palavra. Deus disse que ela teria o bebê e disse por um anjo. Isso foi bom o suficiente para ela. Ela foi embora testemunhando, dizendo às pessoas que ela teria o bebê antes que houvesse qualquer sinal de qualquer coisa.
Ela tinha a palavra de Deus. Isso é bom o suficiente. Isso é bom o suficiente para mim essa tarde. Se ele é Jeová Rafá, o curador, se ele prometeu me curar, eu o tomarei em sua palavra. Se ele me prometeu que o Espírito Santo é para mim, ficarei lá até que venha. Isso é tudo, isso mesmo. Ele prometeu isso. Fique com isso, apenas tome-o em sua palavra e fique bem aí. Essa é a única maneira de fazer isso. Muito bem. Posso vê-la. Ela estava tão feliz que queria contar para alguém mais sobre isso. O problema é que as pessoas que são salvas hoje, elas pensam, bem, talvez seja melhor eu ficar quieto. Meu vizinho não crê nisso. Aham. Você nunca foi realmente salvo, eu não creio, não, Senhor. Você não pode segurar isso mesmo. Dizem. Muito bem, eu tenho medo de testemunhar sobre a cura, com medo do médico não gostar disso. Irmão, se você foi curado, você testificará sobre isso. Não segure. Conte-o. Isso mesmo. Diga isso a outra pessoa. Você venceu pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. É assim que você vence. Observem com atenção. Agora vamos seguir um pouco mais adiante. Vamos olhar para Maria. O anjo disse isso a ela. Ela disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim de acordo com a tua palavra. Andou por lá, feliz e regozijando. Ela disse que ia ter um bebê. Ela não conhecia nenhum homem. Impossível para os homens, mas não impossível para Deus, pois todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Ela creu em Deus, tomou-o em sua palavra. Quando o anjo me encontrou no quarto naquela noite e me disse: Vá fazer isso, alguns disseram: Você não tem medo de cometer um erro? Não, Senhor, eu não posso cometer um erro, certamente não. Eu poderia, mas enquanto ele estiver aqui, não posso cometer um erro. Isso mesmo. Recordo que aqui não faz muito tempo, parado nas montanhas. Eu amo caçar. Eu estava nas montanhas caçando alce em uma tarde. Agora, em toda a minha vida, isso foi como eu aprendi sobre Deus, pela caça, estando fora. Nunca fui a shows, bailes, nunca fumei e bebi. Eu era uma ovelha negra, com certeza. E todos eles riam de mim, mas eu ia caçar. E lá fora, na floresta, eu via um pôr do sol e chorava. Eu via os ventos, eu ouvia os ventos soprando através das folhas das árvores e me perguntava: Oh, que coisa! O que trouxe as árvores aqui? As flores morriam no inverno, voltava à vida no verão. Como as florzinhas iam embora e brotavam novamente, como os ventos, essa sementinha enterravam no chão e as lágrimas do outono enterravam a semente. Isso é tudo? Não. O solo se congelaria e a semente estouraria. A polpa se acabaria. Isso é tudo? Não. Lá dentro há um germe de vida. Tão certo quando esse sol cálido da primavera começa a brilhar, ainda que todas as pétalas macias caiam, sementes, polpa, tudo mais que vem da flor. Mas Deus criou um caminho para que essa flor volte a viver. Assim que esse sol começa a brilhar, há um germe de vida ali em algum lugar que permaneceu durante o congelamento. E eu vou te dizer, ele vai viver novamente. E se Deus criou um caminho para uma flor viver novamente, o que dizer de um homem que foi feito à sua imagem? O congelamento pode vir, mas quando o homem nasce de novo do Espírito de Deus, há vida ali, vida eterna, que resistirá ao congelamento. E quando o sol da justiça se levantar com a cura em suas asas, haverá uma igreja que subirá para encontrá-lo no ar. Amém. Você vai me chamar de santo rolador de qualquer maneira, e eu poderia muito bem ter um bom momento de qualquer maneira. Então aí está você, observe. Sim, Senhor, existe uma vida que vem de Deus, que somente Deus pode dar. O congelamento pode chegar, isso pode me quebrar de um jeito ou de outro, mas quando aquele germe de vida está ali dentro, ele permanecerá, isso mesmo, e Deus o trará novamente em uma ressurreição. Oh, que coisa!
Parado lá nas montanhas, eu estava lhes dizendo, em um outono, recordo, cerca de 4 anos atrás, eu estava no Colorado. Eu voltei 70 milhas a cavalo até um pequeno rancho onde ninguém vai lá, bem no alto de Corral Peaks, só para ficar sozinho. Um velho rancheiro e ele dorme ao meu lado à noite, a única alma ali. Aquela velha mochila de acampamento à noite, permanecemos lá e olhamos para as estrelas. Primeira vez com ele, eu estava conversando com ele sobre o Senhor. Ele não era convertido. Senti uma mão se estender debaixo da minha mochila. Por volta de 1 hora da manhã, disse, pregador? Eu disse, sim. Ele disse, se parece com ele lá em cima, não é? Eu disse, oh, Deus te abençoe, irmão. Vamos resolver isso aqui mesmo, isso mesmo, o fundo clamando ao fundo. Tem que haver um fundo para responder a isso. Um dia, eu estava lá no alto da montanha caminhando. Era início de outubro e as geadas estavam chegando. As tempestades sopravam. O vento soprava contra as sempre-vivas na tempestade. E eu fiquei atrás de uma árvore e fiquei assim, o vento soprando. Eu estava esperando. A tempestade passou e o sol apareceu. Saí de trás da árvore. Houve uma explosão perto e eu olhei e estava frio enquanto a chuva soprava. Congelou tudo sobre todas as sempre-vivas e o sol estava se pondo, descendo pelas fendas das rochas ali, cintilando ali, um arco-íris desceu pelo vale. Oh, que coisa! Olhei para ele e abaixei minha arma. Eu disse, ó Jeová Deus. A 70 milhas da civilização, eu fiquei lá embaixo. E um velho lobo cinza começou a uivar na margem. O companheiro respondeu lá na parte inferior. A manada de alces estava perdida. Eu os ouvi chamando um ao outro. Então o fundo começa a clamar ao fundo. E aqui é onde há algo na natureza que se destaca. Eu amo isso. Deus está em sua natureza. Olhe o pôr do sol. Seja salvo uma vez e observe como as coisas parecem diferentes quando você é salvo e olha para Deus em sua natureza lá fora. Isso mesmo. Parado e olhando para aquilo, eu pensei: oh, que coisa, que maravilha! Como tenho que descer aqui? E eu corri ao redor e ao redor da árvore e sacudi as minhas mãos. Se alguém estivesse vendo, teria pensado que eu saí de uma instituição de loucos. E eu gritei com toda a minha voz. Eu disse: ó Deus, quão grande és tu! Pois o que teria sido se tivesse descido para o vale? Lembro que Pedro e os demais disseram: é bom estar aqui. Vamos construir 3 tabernáculos. Olhei para aquilo, pensei ter ouvido algo que se movia. Olhei onde havia uma grande velha águia que havia sido forçada. Estava debaixo de arbustos. Tu não colocarias uma águia diante de mim, a menos que quisesses que eu te visse. Espere até eu ver sobre ele. Espaço em branco na fita.